Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao terceiro vídeo do nosso desafio. E hoje, como eu disse para vocês, eu vou trazer um tema para que nós possamos refletir um pouco mais, para que nós possamos visitar as nossas motivações e acertar aí as arestas e trazer mais ânimo para que você possa se arrumar, cuidar da sua autoestima, melhorar aí a forma como você cuida de si mesma no seu dia a dia. E o tema de hoje é a beleza como um ato de amor. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que nós, assim no geral, e me incluo nisso também, nós gostamos de nos arrumar para sair de casa, para cumprir as atividades externas, mas dentro de casa, no tempo que nós temos para ficar em casa, nós passamos o dia desarrumadas. E isso eu tô falando para você que trabalha, mas fica no final de semana em casa, ou para você que no dia de folga fica em casa, ou para você que passa um período do seu dia em casa. Por que você se arruma só no momento em que você vai sair para trabalhar? Essa é a pergunta. E eu gostaria que você refletisse aí por uns 10, 15 segundos a respeito disso, porque eu acho que é muito importante. E eu queria trazer alguns pontos aí. Às vezes você foi criado por alguém que fazia isso, sempre se arrumava antes de sair de casa, de última hora, e acabava não se organizando, não tendo tempo. Ou você foi criada por uma pessoa que trabalhava muito fora e deixava você com uma outra pessoa, e essa outra pessoa fazia isso. Ou porque você se sente muito cansada e acha que o seu direito de estar em casa e ficar como você quiser, porque na rua você já tem que se comportar de determinada maneira. Enfim, talvez essa seja a sua motivação, seja a sua forma de ver a situação. E eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha história. Eu também era assim, eu ia pra faculdade, eu ia pro trabalho, eu sempre me arrumava, não muito, mas me arrumava. E para ficar em casa eu sempre ficava desleixada, quando eu morava com os meus pais, né? Me casei e trouxe isso pro meu casamento. Então eu ficava de pijama, às vezes ficava com uma roupa bem antiga, gasta, né? Às vezes até sujava e ficava com aquela roupa durante o dia. E eu comecei a mudar essa minha forma de me vestir, a forma de me apresentar pro meu marido, e ele começou a perguntar pra mim assim: Você vai? Você vai sair hoje? Ele começou a perguntar isso pra mim. E quando ele perguntou isso pra mim, eu realmente percebi que eu estava entregando pro meu marido, pra minha família, com a pessoa com quem eu tinha feito uma aliança, a minha pior parte. E estava entregando para as outras pessoas, estava me apresentando para as outras pessoas de uma maneira muito mais digna, muito melhor, e para ele sempre o que sobrava, o que restava. E não faz sentido isso, porque se nós nos apresentamos para as outras pessoas muito bem, obrigada, por que nós não podemos fazer isso para as pessoas com quem nós moramos, para as pessoas que nós amamos? E isso inclui seu marido, seus pais, seus filhos, as pessoas com quem você convive, com a sua família. E a minha pergunta é: você tem dado o seu melhor, inclusive na sua parte externa, no seu físico, na sua aparência, para quem você ama? Se você está fazendo isso, eu quero te dar parabéns, porque você realmente entendeu a importância, você realmente de alguma maneira sabe que isso traz sim frutos para a sua vida, para as pessoas com quem você convive. Mas se você não vive isso, eu gostaria de hoje trazer os fundamentos aqui e histórias para que você pudesse ganhar força, ter a motivação correta para conseguir fazer isso e aplicar no seu dia a dia. Quando nós nos comportamos dessa maneira desleixada com os nossos, com as pessoas com quem nós convivemos, o que acontece? Quais são as consequências? Bom, nosso casamento começa a sofrer. Por quê? Quando nós namorávamos, nós nos apresentávamos para o nosso namorado, muito bem, obrigada. Tô errada? Ia sair na sexta-feira à noite para tomar um lanche, para comer alguma coisa, ou ir na casa visitar o namorado. Você ia sem lavar o cabelo? Não, com certeza você ia, passava em casa, se arrumava, colocava uma roupa bonita, tomava um banho, arrumava o cabelo, demorava 2, 3 horas para sair de casa. Pois bem, quando você não se arruma minimamente, o seu casamento sofre, porque você vai se distanciando daquela pessoa que se cuidava, que queria dar a melhor parte, que queria se apresentar da melhor maneira. A autoestima começa a ser derrubada ali. Por quê? Porque você sempre se vê cansada. Geralmente, quando a gente está em casa, é que a gente tem tempo para se olhar no espelho. Porque antes de sair para trabalhar ou para cumprir alguma atividade, geralmente a gente põe uma roupa que a gente já sabe que vai ficar legal,
ou minimamente boa, faz alguma coisa com o rosto, com o cabelo e sai correndo, porque a vida é assim, nós temos atividades a serem cumpridas. Mas quando nós ficamos em casa, é que nós temos tempo de olhar para o espelho. Nem que seja para limpar o espelho. Tô lá limpando o espelho, tô olhando para mim. Tô vendo como que eu tô vestida. Então, ao ficar em casa dessa forma, nossa autoestima começa a sofrer também. Porque a gente começa a enxergar uma imagem ali que não nos agrada. Por quê? Porque aquilo que não é belo, aquilo que não é harmônico, aquilo que não está asseada, né? Quando você não está asseada, isso traz sim consequências para o seu emocional, para o seu mental e sim para a forma como você se enxerga. Já percebeu também que muitas vezes você tira fotos com a sua família, mas você não posta? Você tá em casa, tal, tá acontecendo um momento super legal, e aí você tira uma foto e fala, ai meu Deus, não posta essa foto. Nossa, eu já falei isso várias vezes. Não posta essa foto. Por quê? Porque você não estava bem naquele momento para postar aquela foto. Porque se você postar aquela foto, né, de pijama, com a camiseta do vereador, as pessoas vão falar, nossa, que pessoa desleixada. Mas você pode estar sendo essa pessoa, entende? Então, também você perde aí registros, momentos com a sua família. Você começa a desenvolver doenças psicológicas e físicas. Porque, como eu disse, o momento que você fica em casa é o momento que você se olha no espelho e você não gosta do que vê. E você começa a trazer aí uma série de consequências físicas e psicológicas, porque você já não se enxerga mais como você se enxergava na sua adolescência, na sua fase mais jovem, digamos assim, nos seus 15, 20 anos de idade. Porque lá você conseguia se arrumar e agora você não consegue mais. Ou porque você engordou, ou porque você emagreceu demais, ou porque você não renovou o seu guarda-roupa. Enfim, por uma série de coisas que, na verdade, estão tomando o lugar do que realmente é. Que é o quê? Você se deixou, você se abandonou. E você, ao se abandonar, abandonou aos seus também, abandonou a sua família. Agora eu tô começando a pegar um pouco mais pesado, né? Por quê? Porque o belo, ele se tornou fútil nos últimos anos. A pessoa que se arruma, a pessoa que sempre aparece num lugar bem vestida, cheirosa, que toma um banho, é uma pessoa fútil. E por quê? Por que que essa é a forma que nós enxergamos hoje? Porque as nossas referências de quem se arruma, as referências de quem se apresenta bem, são as referências erradas, são as atrizes. Nós pensamos assim, ai, as atrizes, elas sempre estão bem vestidas, elas são magras, elas são maravilhosas. Por quê? Porque elas têm nutricionista, elas têm maquiadoras, pessoas que façam o cabelo delas, elas acordam lindas e maravilhosas. E sim, pode ser que elas tenham, e elas têm realmente tudo isso, mas não é essa a referência que eu quero trazer para vocês. Não é para vocês acordarem de manhã, colocar um salto 15, uma roupa justa e apertada, fazer um babyliss no cabelo, passar uma maquiagem forte e sair andando pela casa enquanto você pega objetos, roupa suja para lavar, prepara café da manhã. Não é essa a minha proposta aqui. Acho que vocês já perceberam isso. A minha proposta não é essa. Porque uma delas é a vaidade. Por um lado, eu tenho a vaidade, mas não é a vaidade que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para vocês o olhar do amor. Quando vocês se arrumam para as pessoas que vocês amam, para os que te amam, você está amando essas pessoas. Porque elas olham para você, veem você disposta, veem você preparada para o dia, veem você preparada para as atividades, para o que deve e elas se sentem fortalecidas. A mulher é a alma da casa. A mulher que dá o tom da casa. É ela que fala assim, a casa vai funcionar assim. Entendeu? A mulher tem essa capacidade de persuasão. A mulher, ela consegue persuadir a todos. Então, se ela se apresenta forte, se ela se apresenta bem arrumada, se ela se apresenta asseada, ela vai trazer isso para a família dela. E é isso que eu quero que você traga para sua família. Numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quinta-feira, numa sexta-feira, ou num domingo, num dia de descanso. Vamos descansar, mas vamos descansar fortes, fortalecidos, bem. E isso você passa para as pessoas através da sua aparência também. Por mais que você pense assim, eu posso passar através do meu bom humor, eu posso passar através do meu serviço ali ativo, fazendo algo para minha família, mas você vai passar também através da sua aparência. E eu gostaria também de dizer para vocês que a vaidade, realmente, ela é algo a ser combatido. É preciso combater a vaidade. Mas você precisa combater a vaidade e colocar outra coisa no lugar. Você precisa colocar o amor no lugar. E eu quero trazer para vocês hoje o exemplo da Bíblia da rainha Esther. Esther era uma moça do povo, simples, que não tinha nada, uma pessoa comum, como todas nós.
ela, né, foi escolhida dentre várias mulheres para ser a rainha. E como isso se deu? Bom, ela foi para o palácio, passou um ano se cuidando, um ano recebendo os melhores aulas, né, os melhores perfumes, os melhores tratamentos estéticos da época. E depois de um ano ela foi chamada à presença do rei. E quando ela foi chamada à presença do rei, o personal stylist dali, né, que cuidava de todas elas, né, todas as meninas que iam se apresentar ao rei, indicou para elas melhores coisas. Disse assim, olha, usa isso, usa aquilo, usa aquela coisa, não sei o que e tal. E ela seguiu aqueles conselhos. E quando ela se apresentou ao rei, o rei gostou dela. Por quê? Porque ela tinha seguido todos aqueles passos, porque ela tinha se cuidado, porque ela tinha se apresentado da melhor maneira possível. Então, você pode sim colher benefícios de se cuidar. E só para complementar, a rainha Esther depois foi responsável por salvar um povo da morte. Então, vamos olhar um pouco além da estética, só pela estética. Vamos olhar a estética através do amor. Porque a rainha Esther foi sim uma pessoa usada por Deus para que um povo não padecesse, para que um povo não morresse. E isso tudo porque ela se cuidou, porque ela fez o que deveria ser feito. E aí eu quero entrar também num ponto muito importante. Você pode falar assim, Camila, eu quero me cuidar, eu quero me apresentar para minha família bem, sempre, todos os dias, mas eu não tenho vontade. Pois é. Mas eu queria dizer para vocês que quem se move por sensações e pelos sentidos são as crianças. E eu estou falando aqui com pessoas adultas. E adultos não se movem pelo que sentem, pelo que gostam. Adultos se movem por responsabilidade, adultos se movem pela inteligência, pela sua capacidade de raciocinar. Então, eu estou trazendo essa reflexão aqui para que vocês internalizem ela e que ela seja uma mola propulsora para que você consiga colocar isso em prática. Então, por mais que você acorde um dia e não esteja bem, hoje eu não estou bem, eu não vou me arrumar. Não, é o contrário. Você não está bem é uma coisa, mas você vai se arrumar. Porque adultos fazem o que devem, adultos não fazem o que sentem. Deixa os sentidos, deixa a fase sensitiva, deixa a fase das sensações, do paladar, do tato, do olfato, da visão para as crianças. Nós somos adultos. Eu estou falando aqui com adultas, com pessoas adultas. E eu quero que vocês pensem nisso, certo? Então vamos usar a nossa inteligência. Dicas práticas para que você consiga colocar isso em prática. Além de você buscar sempre estar asseada, é necessário que você inclua o belo no seu dia a dia, para que você busque cada vez mais isso da maneira correta. Vou dar formas aqui, dicas para que você possa conseguir fazer isso. Tenha salvo no seu celular paisagens bonitas, no Pinterest, por exemplo. Olhe essas paisagens ao longo do dia. Quando você estiver muito mal, cansada, estressada, abra essa pasta e comece a olhar essas paisagens bonitas. Outra forma de você tentar no seu dia a dia colocar beleza aí para que você consiga se inspirar para se cuidar. Vá a um local aberto, vá a alguma praça, vá a algum parque, né? Contemple as árvores, contemple a criação de Deus, contemple a natureza. Por quê? Porque a natureza, ela é bela, ela é harmônica. Por isso que quando você chega em um local cheio de árvores, uma brisa leve, né, suave, com barulho dos passarinhos, aquilo te traz alegria. Por quê? Porque é harmônico, porque é organizado, porque é bonito, certo? Pense em coisas boas. E aqui eu quero trazer para vocês Filipenses 4:8. Esse versículo, ele é muito bom. Ele diz assim que você deve pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que há virtude. Entendeu? Então, isso tem que povoar a sua mente. Se você só povoa a sua mente com pensamentos ruins, com tristeza, com angústia, com solidão, com feiura, com desânimo, se isso é o que motiva a sua forma de viver, muito provavelmente você não vai ter ânimo, você não vai se sentir motivada, você não vai ter o senso de responsabilidade dentro de você, não vai ativar a sua inteligência para que você consiga colocar isso em prática. Então pense em coisas boas, tenha coisas boas ao seu alcance, uma escultura, sejam fotos, sejam músicas que te alegrem, que te animem.
fotos da sua família em momentos alegres, para que você pense e fale assim, poxa, eu vou fazer isso pela minha família, porque eu quero que a gente tenha momentos bons em casa, e eu quero guardar esses registros podem ir para qualquer lugar, porque eu estarei bem arrumada, eu estaria bem apresentável para eles. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu vou encerrar o vídeo já, é o seguinte, você pode olhar tudo isso que escutar tudo isso que eu tô dizendo aqui e pensar assim, cara, eu perdi uma semana do desafio. Eu até fiz, mas assim, não foi tão legal, não me dediquei tanto, acho que não é pra mim, melhor olhar isso outra hora. Não, eu queria dizer pra você o seguinte, a hora é agora. Nós tivemos uma semana no desafio, mas faltam 5. 5 semanas que você pode colocar isso em prática. Na quinta para sexta semana, na quarta para frente, mais ou menos, eu quero que isso seja um automático para vocês. Eu quero que seja comum isso para vocês, que seja corriqueiro, igual escovar os dentes, igual almoçar, igual jantar, igual beber água. Então, se você não conseguiu essa semana, vamos para a segunda semana. Se você conseguiu a primeira e na segunda agora não ficar tão legal, vamos nos dedicar na terceira. Por quê? É melhor você colher poucos frutos do que você não colher fruto nenhum. Então, esse desafio, pode ser que você tenha aproveitado sim a primeira semana, mas pode ser que não tenha sido tão legal. Meu convite é, faça o seu melhor para as pessoas que você ama. Então, se você vai ficar dentro de casa ou se você vai sair, assim que possível, ao levantar ou quando der, já se arruma. E é como eu disse, não precisa esperar que entre um cabeleireiro e uma maquiadora dentro da sua casa. Não é isso que eu tô comunicando aqui pra vocês. Eu quero que vocês amem as pessoas que moram com vocês. Faça o básico, faça o mínimo. Penteie o cabelo, escove os dentes, lave o rosto, passe alguma coisa no rosto. Se você se incomoda com alguma coisa, eu me incomodo muito com a minha olheira. Eu sempre gosto de passar um corretivo na minha olheira, porque eu acho que ela disfarça, ela tampa, né, o meu cansaço. E eu quero entregar para minha família o meu melhor, sempre, todos os dias. Faça isso, escolha as roupas que você vai utilizar um dia antes, enfim, dê o seu melhor para as pessoas que você ama. Esse é o meu convite para você.